Fala pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Vamos então para o segundo capítulo da Epístola Universal do Apóstolo João. E é isso então, vamos para a leitura aqui. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E nada menos é exigido de nós, irmãos. Nós devemos andar como ele andou e guardar as suas palavras, os seus mandamentos, que são os mesmos do Pai. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há tropeço. Por quê? Porque Deus nos ama. Então, se Deus está em você, você vai acabar amando o seu irmão e até mesmo o seu inimigo. Obviamente, você vai continuar guerreando com o seu inimigo espiritual, né, com os anjos caídos, enfim. Mas você vai amar ao seu irmão. E mesmo aquele que te aborrece, Jesus falou que é para você bendizer os que vos maldizem e para orar pelos que vos injuriam. Enfim, pode não ser fácil na carne, mas quando você pede ajuda, quando você busca o Criador, Ele vai mudando você, vai mudando o seu espírito, a sua mente, o seu coração, para que você vá se aperfeiçoando de glória em glória, de fé em fé, para que você vá cada vez mais se tornando um imitador de Cristo e se tornando a imagem de Cristo. E não é esperado nada menos de nós, simplesmente. Então, aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há tropeço, mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. É um capítulo um pouco longo, mas eu estou falando. Num primeiro momento pode ser difícil de absorver tudo isso, né? Por isso que é importante a gente sempre estar lendo e ouvindo a palavra de Deus. Mas permita que a palavra entre em você. A palavra é como uma lâmpada que nos ilumina, que ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus é viva e eficaz. É como uma espada de dois gumes. Então, permita que a palavra entre em você. O amor pelo mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vinda do anticristo. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos. Por isso conhecemos que já é a última hora. Ou seja, desde 2000 anos atrás, já estava iniciando-se o que nós chamamos de última hora. Mas agora, devido aos sinais que nós observamos, enfim, todos os sinais da multiplicação, da iniquidade,
dos rumores de guerras, das guerras, dos terremotos e tsunamis e, enfim, da tecnologia do jeito que está indo, da política, enfim, tudo que nós observamos se encaminhando para o fim, né? Então é por isso que nós temos que buscar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Então, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ou seja, isso ele está falando sobre a apostasia, sobre aqueles que eram supostamente da igreja e eram de Cristo, mas na verdade não eram, porque apostataram da fé. Mas vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? E o anticristo é o anticristo esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. E o Espírito dele já está entre nós. Aquele que nega o Pai e o Filho já tem o Espírito do anticristo. Então, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, não é por obras. As obras são importantes, a fé sem obras é morta. Porém, nós precisamos de Jesus Cristo. E aquele que não foi salvo, que não foi lavado por Jesus, pelo sangue dele, pelo sacrifício que ele fez, não tem a vida. E é por isso que milhões de pessoas no mundo inteiro têm se convertido. Então, primeiramente, nós devemos aceitar essa verdade, que é necessário Jesus Cristo, e não simplesmente você tentar ser salvo pelas suas obras, porque pela lei todos estamos condenados. Então não tem muçulmano, não tem budista, não tem pessoa que vai ser salva sem conhecer a Cristo. E é por isso que ele tem dado tantos sonhos, revelações e avivamento para o mundo inteiro. E você vê aí, é só você procurar testemunhos de muçulmanos, uns que foram levados ao inferno e clamaram Jesus Cristo e foram salvos, outros que tiveram sonhos, que nunca nem tinham ouvido falar direito de Jesus. Enfim, é só você ver, os milagres estão aí. E, enfim, infelizmente tem muitas pessoas que não querem aceitar esta verdade, mas ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através dele. Então, finalizando, então o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós, e se em vós permanecer a palavra que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Esta é a promessa, essa é a esperança, a esperança da justiça. Então estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fique em vós. Dele quem? Jesus. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Ou seja, aquele que busca ele, aquele que lê a palavra, não é enganado pelos falsos mestres, pelos lobos, e sente o cheiro da mentira de longe. Por quê? Porque tem a palavra, porque tem o Espírito Santo, tem o Espírito dele. Mas, obviamente, nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos edificar uns aos outros com palavras enfim, de consolação, de exortação, de fé, né? O que ele está dizendo aqui é que você precisa ter Jesus com você. Não precisa de ninguém ensinando para você, mas ao mesmo tempo é bom nós ensinarmos uns aos outros, né? Até porque eu não estaria aqui se eu não tivesse ouvido outras pessoas pregarem o Evangelho, né? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. E como que ouvirão se não há quem pregue, né? Então é isso, é um ciclo de vida, um ciclo de Jesus Cristo que você também tem que compartilhar, que você também deve pregar a palavra, porque todos nós, não apenas um pastor, enfim, todos nós somos chamados a pregar o Evangelho, todos os remidos do Cordeiro. Então, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, muito em breve, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda.
Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, nascido de novo da água do Espírito e tornado então uma nova criatura que estava morto em pecado, mas que renasceu e agora ganhou a vida eterna. Então, permaneçamos nele, meus irmãos, porque muito em breve ele vem, e não sejamos confundidos na sua vinda. Ou seja, é como Paulo diz, né? E ele tem o Espírito Santo de Deus, ele tinha as revelações de Deus, ele não escreveu da cabeça dele. O que Paulo falou? Que para aqueles que não creram na verdade, que Deus mesmo, o Pai, envia a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam condenados pelo próprio erro. Ou seja, não existe em cima do muro. Ou você crê na verdade, você tem que tomar uma posição, não tem como servir a dois senhores. Ou você crê na verdade, busca Jesus Cristo, sai da zona de conforto. Não é assim, você é salvo uma vez e está tudo bem. Não, busque com todo o seu coração. É isso que eu tenho para te dizer. Saia da zona de conforto. Então, a operação do erro é enviada, né, àqueles que não creem. Então, aqueles que não estiverem despertos, não estiverem buscando, não estiverem com o óleo cheio, assim como as virgens prudentes, né, com as suas lamparinas cheias de óleo, infelizmente serão enganados, não terão fé o suficiente para negar. Isso quem estiver aqui na Terra ainda, né, não terão fé o suficiente para negar a marca da besta, para morrer por Cristo se for necessário. Vão aceitar o que o mundo estiver dizendo, vão aceitar, enfim. Você tem a noção de que se você tiver que passar fome para ganhar a vida eterna, se você tiver que morrer, isso talvez seja necessário, tiver que todo mundo te xingar, perseguir você, você tem essa noção? Então, assim, essa fé a gente ganha pela palavra, a gente ganha pela oração. Não é algo que do nada, se você nunca busca, que do nada você vai ter essa força na hora, né? E não vai dar tempo para as virgens. Mesmo as virgens, elas eram virgens, né? Mas elas não estavam cheias de óleo. As nécias, as imprudentes. Então encha a sua lamparina em nome de Jesus. É isso, meus irmãos, capítulo 2 finalizado. Em breve, 3, 4 e 5. Eu quero agradecer aqui por quem assistiu até aqui. Que o Pai vos abençoe e derrame uma grande porção do Espírito dele em você. E para facilitar com que você busque a presença dele, que ele coloque a fome, a sede, que ele mortifique a sua carne para que você possa vivificar o seu espírito e orar mais, ler a palavra e viver por ele e não pelo mundo. Enfim, é isso, meus irmãos. Que o Pai vos abençoe sempre e até a próxima.